Eu sou Tati Canelhas, do Ministério Mulheres em Oração. Continuaremos hoje a leitura do nosso livro A Força de Ser Mulher, de Lisa Bevere. Hoje, áudio 8, capítulo 3. Mas eu não sou um homem. Enquanto o tempo passa, a dinâmica entre os sexos tende a se tornar cada vez mais importante e decisiva. Tenho ouvido falar que a discriminação entre sexo é o último preconceito com o qual temos de lidar, mas acho que erramos ao considerar a discussão em torno do gênero uma questão de preconceito. É uma questão de vida ou morte. Ao dizer isso, não quero de modo algum negar a importância de tratar assuntos como a opressão e o preconceito em suas muitas formas. Com certeza, o preconceito racial continua soltas entre os ignorantes e arrogantes do nosso mundo moderno. Há diversas organizações excelentes e muitos indivíduos confrontam tais questões e suas mentiras. Minha meta é levar à cura a brecha latente entre os sexos, que está presente em cada cultura e existe desde os princípios dos tempos. Talvez, através desta cura dos sexos, encontraremos cura para essas outras áreas também. As raças e etnias nos permitem a oportunidade de celebrar a variedade e diversidade de cada nacionalidade e cultura. Deus adora essa vasta gama de expressões que realçam as facetas de nossa força humana. Algum dia, cada cultura se apresentará diante dele para apresentar sua música, dança e talentos únicos, tudo para a sua glória. Mas quando Deus, o Pai, fala do homem e da mulher, é um pouco diferente. Ele não fala de sua divisão, mas exalta a sua união. Ele chama os dois para serem um. Esse chamado resgata a intenção original do jardim. Enquanto as raças e etnias apontam para outra direção, elas evoluíram após o dilúvio e a sua saída para o jardim. Talvez todas as matizes das diversas culturas tenham evoluído em resposta à vida fora do jardim. Mas os dois sexos sempre existiram e foram uma das maneiras criativas que Deus apresentou para expressar diversidade dentro da união. É a vantagem que se assegura a nossa posição e perspectiva. Há anos, nossa cultura tenta minimizar ou até mesmo negar a existência do gênero e o poder que exerce em tantas facetas da vida. Seria esta a causa de sermos perdidos tanto da nossa força e estruturas anteriores? Seria o que abalou de forma tão séria as nações, culturas, igrejas, famílias, crianças e casamentos? A história nos mostra repetidas vezes, sem deixar dúvida alguma. Todas as vezes que a mulher não é valorizada, amada e honrada, há um colapso cultural evidente, ou pelo menos pendente. Não somos inimigos. Homens e mulheres em todo o mundo buscam desesperadamente por integridade e cura. Há tempo demais a dor vencendo o quinhão de ambos os sexos. Como as questões entre gêneros repetidamente são fontes de danos e dor, temos de forma equivocada tentando saná-las, misturando o homem e a mulher. A teoria era: se as diferenças machucam, se as minimizarmos, talvez achemos a cura. Se pudéssemos de alguma forma alcançar a androgia das forças presentes em ambos os sexos, então o gênero seria considerado sem sentido, portanto, categorizado como inofensivo. Mas jamais encontraremos a cura que buscamos nesse híbrido. Precisamos de algo separado, mas que seja um só. A mistura de dois extremos não produz clareza, da mesma forma que a mistura do preto com o branco gera o cinza e tonalidades indistintas. Não. A resposta que buscamos virá na forma de uma semente mais verdadeira e mais pura de origem nobre.
Uma vez plantada a verdade, acredito que começaremos a ver gerações de frutos brotando. Será que chegamos tão longe e aprendemos tão pouco? A diferença entre os dois sexos de raça humana é uma dinâmica que dá força tanto ao homem quanto à mulher. A diversidade não aconteceu para ser algo ruim, aconteceu para o bem. Gênesis da vida, isso era um consenso. Foi no próprio Deus que declarou: não era bom que o seu glorioso homem Adão ficasse só. Da mesma forma, não é bom a mulher permanecer escondida atrás da imagem do homem. Chegou a hora da mulher ser libertada para que possa contribuir com seus dons e seus próprios talentos. Eva foi um acréscimo necessário à criação. Sem ela, a imagem feminina da mulher não poderia ser projetada. A mulher, como resposta, não pode ganhar expressão quando permanece escondida. Deus sabia disso antes de Adão. Leia Gênesis 2, 18 e 20. Ele permitiu que crescesse em Adão o desejo por companhia, enquanto ordenava e dava nome à criação. Talvez Deus tenha declarado que não estava bom, para encarregar Adão de transformar o que já existia em bom, para ordenar e dar nome à criação em busca do que estava falando. Imagine procurar o que você nunca viu. Como você reconheceria o que nunca existiu? Você não saberia o que estaria precisando, porque nunca teria visto ou experimentado tal coisa. Para Adão, havia apenas um conhecimento inato de que não estava tudo completo. Não havia palavras para descrever a ausência da mulher, não havia desenho ou imagem definido sua forma. Não havia ainda som, nem canção de amor soando, apenas uma ausência contínua confrontava Adão enquanto buscava na criação alguém como ele. Embora separados, os dois seriam complementares. Cada um era o reflexo do que falava do outro. Juntos, eles estariam unidos e completos. Imagine a alegria dele quando Eva levava a sua presença. Ela era um lindo reflexo de tudo que lhe faltava. Eva era a força de Adão, aperfeiçoada na fraqueza, pois ambos supriam a força que o outro carecia. Um Adão se tornou dois, Adão e Eva, para que os dois pudessem novamente se tornar um em sua semente. Da mesma forma, hoje, as mulheres são complemento do homem em todas as facetas da vida, e as suas contribuições têm um potencial de elevar cada aspecto tocado por elas. Se o homem sozinho fosse melhor do que os dois, em expressões separadas, a mulher nunca teria sido criada. Ela continuaria a ser uma costela dele escondida, existente apenas na forma de um anseio secreto. Mas se tudo isso é verdade, o que aconteceu então? Como tudo saiu tão errado?